Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a questão dos índios, dos povos indígenas no Brasil. E falar sobre isso é falar sobre uma diversidade muito grande de línguas, de culturas, não é? Não é uma coisa homogênea, tá? Então, para poder iniciar essa nossa fala, eu vou ler aqui um pequeno trecho do que diz as Nações Unidas sobre a definição, ok, de povos indígenas. Então, segundo uma definição técnica das Nações Unidas de 1986, as comunidades, os povos e as nações indígenas são aquelas que, contando com uma continuidade histórica das sociedades anteriores à invasão e à colonização que foi desenvolvida em seus territórios, consideram a si mesmos distintos de outros setores da sociedade e estão decididos a conservar, a desenvolver e a transmitir às gerações futuras seus territórios ancestrais e sua identidade étnica, como base de sua existência continuada como povos em conformidade com seus próprios padrões culturais, as instituições sociais e os sistemas jurídicos. Então é interessante a gente observar aqui que existe uma crítica infundada e até um pouco infantil de ele tem celular, ele veste roupa, ele não é índio, tá? Então não é isso de forma nenhuma. O que caracteriza o índio não é necessariamente a roupa que ele está vestindo, não é o objeto tecnológico que ele está usando, tá? O que caracteriza ele é uma ancestralidade, é uma forma de ver a vida, uma forma de ver o mundo e uma cultura. Cultura essa que são valores recebidos de forma ancestral, que passa de pais para filhos, né? Então, assim, eu sempre gosto de falar um pouco, esclarecer um pouco sobre essa palavra cultura, que às vezes no senso comum as pessoas relacionam isso muito ao aspecto artístico. E é claro que esse é um dos sentidos da palavra cultura, a questão artística, mas ela não se limita só a esse sentido, principalmente quando a gente está falando de ciências humanas. Então, quando a gente fala de ciências humanas, a gente está falando de cultura, do conceito cultura, de uma forma mais ampla. Quer dizer o quê? Conhecimentos herdados. Então eu posso pensar na cultura basicamente de três formas. Primeira delas, a cultura enquanto arte. Né? Você vê lá aquelas transmissões lá na televisão, né? Agenda cultural, e aí vai mostrar os shows e tal. Então a cultura ela tem uma ligação semântica, ou seja, de sentido com essa ideia artística. Beleza, perfeito. Segundo aspecto, a cultura enquanto erudição, enquanto conhecimento que se obtém através de estudos formais. Não é? Então, fulano tem duas faculdades, ele é muito culto, essa é uma forma também. E a terceira, que essa é mais ampla e engloba inclusive as outras duas, a cultura enquanto conhecimentos herdados, conhecimentos que são transmitidos. Né? Então, por exemplo, a cultura familiar, o que é transmitido no seio da família e a pessoa vai adquirindo aquilo ali. Você vê assim, algumas famílias têm aquele costume da benção, benção mãe, benção pai. E aí o pai vai lá, Deus te abençoe, Deus te faça feliz. Muitas das vezes beija a mão. Isso é o que? É um traço cultural. E existem diversos aspectos culturais que são esses conhecimentos transmitidos. Então, quando a gente fala da cultura indígena, a gente tem que saber que são valores transmitidos. Por isso que eu digo muito que não adianta a gente pensar em povos indígenas, em quilombolas, em outros povos, se a gente não pensar primeiro a questão da empatia, a questão da alteridade, a questão do respeito. Essa relação que se estabelece do eu e do outro. Porque se eu não respeitar o outro, como é que eu vou entender o outro? E é cíclico, então na medida que eu entendo melhor também o outro, eu passo a respeitar melhor o outro. Então eu tenho que ter uma certa sensibilidade para entender isso. Então os povos indígenas é preciso a gente entender que eles têm a sua própria lógica de ver o mundo, de entender a vida. E uma coisa importante a se frisar é a relação desses povos com o território,
com a territorialidade. Então eles são povos que constituem a sua cultura mediante a sua relação com o território. Se a gente pensar um pouco isso, colocar um pouco no exemplo do homem, do ser humano, homem e mulher, homem no sentido genérico, urbano, capitalista, industrial, você olha a sua casa, o valor que tem a sua casa para você, o valor que tem às vezes a sua cidade natal, o lugar que você nasceu, o lugar que você cresceu, não é? Então assim, às vezes tem um sítio da família, um sítio do pai, um sítio do avô, do tio, e você vai lá naquele sítio, a família se reúne. Então os lugares, eles têm uma importância fundamental na nossa estrutura psicológica e social, certo? Nós somos seres, como diria o filósofo alemão Kant, que estamos inseridos nessas duas características fundamentais, tempo e espaço. Todos nós nascemos em um determinado momento, em um determinado local. E onde a gente nasce tem uma influência fundamental que vai nos definir muito do que nós somos. Então, um estudante chinês é muito diferente de um estudante brasileiro. E um estudante brasileiro que viveu em áreas de maior poder aquisitivo, com um nível social mais alto, é diferente de um estudante também de classes mais baixas, de periferia. Então, os lugares em que a gente vive, eles compõem a nossa história e contribuem para a nossa percepção de mundo. De forma semelhante, que eu estou fazendo uma analogia, nós devemos lembrar que os territórios são fundamentais para os povos indígenas. Fazem parte da sua história, fazem parte do seu modo de vida, não é? E é importante a gente lembrar que esses povos, mediante essa relação com o território, eles têm costumes bem definidos, têm costumes jurídicos próprios deles, de decisões de como resolver as coisas. Eles têm línguas bem definidas, ele tem estruturas de diversos matizes, diversos aspectos muito bem definidas, né? E a gente de fora muitas das vezes não entende isso, mas há toda uma riqueza étnica, de hábitos, uma riqueza cultural e uma riqueza de valores envolvido com os povos indígenas, que historicamente, em muitos momentos, sofreu muitas das vezes preconceito. O índio é preguiçoso, né? Por que aquela ideia de que o índio é preguiçoso? Porque ele não tem a mesma lógica do just in time, que é o que? A produção o mais rápido possível, porque o que é essa ideia de just in time? Essa ideia do capitalismo, de que a gente tem que produzir o máximo em menos tempo possível. É a ideia do lucro, o maior lucro em menor tempo possível. E é o que nos joga nessa correria louca, onde muitas das vezes somos escravos do relógio, que a gente tem que estar correndo para lá e para cá. E o que gera muitas das vezes um estresse. Hoje o mundo está estressado, né? As pessoas estão muito estressadas, do estresse, ansiedade, depressão. A lógica temporal do indígena é uma lógica diferente. E muitas das vezes nós não entendemos. Por quê? Porque não temos a condição de abstrair toda essa maneira própria que a gente tem de ver para poder entender uma outra lógica de vida e de mundo. Inclusive a relação com a natureza, que a relação com a natureza do indígena é completamente diferente da relação da natureza do homem, da relação com a natureza do homem capitalista, urbano e industrial. Enquanto nós, de maneira geral, vemos a natureza como algo que temos que entender para explorar, o indígena vê a natureza como algo, muitas das vezes, sagrado e que faz parte da vida dele de uma forma muito mais profunda, muito mais íntima, muitas das vezes espiritual. Não é? Então, assim, a melhor maneira da gente pensar essas questões é através do respeito, entender as estruturas sociais, respeitar o diferente, respeitar o outro, para chegar até um ponto da gente poder aprender com o outro. Não ter aquela visão de que é inferior, porque isso é muito cansado e ultrapassado, essa visão de achar que o índio é inferior,
que outros povos são inferiores. Isso é o quê? É uma visão eurocêntrica. É uma herança eurocêntrica daquele tempo do século XIX, início do século XX, onde os estudos intelectuais fervilhavam na Europa e se tinha essa visão de que a Europa era o centro do mundo. Então a gente precisa ultrapassar isso. E é justamente essa ideia da descolonização, né? A gente parar de pensar através da cabeça do colonizador, transcender isso e pensar através da nossa própria cabeça. E aí eu sempre falo isso sobre o respeito ao outro, ao respeito à diferença e entender tudo isso. Então nesse vídeo eu trago essa mensagem de que os povos indígenas têm a sua própria ótica, a sua própria visão, a sua própria forma de se enxergar e estão ligados diretamente ao território, à territorialidade e à cultura. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo possa, de alguma forma, ter ajudado vocês, tá? E ficamos por aqui. Um grande abraço, muita luz, paz, tudo de bom.